E uma pessoa diz que no livro Hora de Crescer Interiormente, se diz que o desejo não pode ser controlado pela força física e tampouco apenas pelo pensamento, porque o desejo sempre retorna, se não é tratado por meio de outros processos. O livro fala isto. Então, nós não podemos resolver um desejo só fazendo um esforço físico, porque o desejo não está no corpo físico. O desejo está no corpo astral. O desejo está no corpo emocional. Lá que está o desejo. Então você não pode trabalhar o desejo só fisicamente. E tampouco você pode estar expulsando o desejo mentalmente. Porque por mais que você expulse um desejo, ele volta. Ele fica em torno de você e volta. Volta porque ele está atraído pelo material que você é. Você o alimentou muito tempo, ele se acostumou com você, o desejo se instalou no seu corpo astral e você não pode lidar com ele fisicamente e nem só expulsando com o pensamento. Se você expulsa um desejo, você vai ficar liberado uns momentos, mas depois ele vai voltar. O desejo não está resolvido quando você o expulsa. Então, como é que se faz para lidar com o desejo? Então, segundo isto que a gente diz ali no livro, o desejo vai sendo diluído, o desejo vai sendo transformado quando nós temos uma ideia superior das coisas, quando nós temos uma aspiração de vida superior, de vida evolutiva, quando nós colocamos a nossa mente em níveis elevados. Então, digamos que a gente tenha desejos muito fortes. A gente coloca a mente numa coisa elevada. A gente coloca a mente numa coisa evolutiva. A gente coloca a mente em uma coisa que não vai alimentar aquele desejo e deixa aquele desejo ali. Então, a mente vai fazendo relação com outras energias, com outras vibrações. E o desejo não vai ter mais alimento. Então, o desejo vai sendo gradualmente diluído. Agora, se esta mente está buscando as soluções dentro de si, se nós estamos buscando as soluções no nosso interior, do nosso interior vem uma energia, do nosso interior vem uma resposta que vai modificando o desejo. O desejo não é arrancado e jogado fora. A energia interna vai modificando o desejo, vai transformando o desejo, vai colocando dentro do desejo outras energias, vai dando alternativas para o desejo, vai educando o desejo e o desejo vai se transformando. Mas isto precisa que a gente esteja bem consciente do que está buscando, do que quer fazer, deve estar bem consciente do que está desejando e está buscando a solução para isso dentro de si. Porque de dentro de si vem a energia transformadora que vai mudando aquele desejo. Então aquele desejo, com o tempo, vai se transformando numa aspiração por coisas elevadas. Aquele desejo vai se transformando em outros desejos mais elevados. E assim ele vai sendo transformado. Para trabalhar um desejo forte, às vezes se leva vidas. E às vezes se consegue trabalhar um desejo na mesma encarnação. Mas um desejo instalado, isto leva vidas para ser transformado no corpo astral. Então precisa que venha de dentro da gente a energia para transformar esse desejo. Se nós não quisermos, está às voltas com ele de novo, logo em seguida, com outros elementos, com outras circunstâncias.
E esta mesma pessoa pergunta: como trabalhar o desejo para que não seja um obstáculo no caminho para nos reunir com a nossa vontade superior? Se nós desejamos nos reunir à vontade superior, isto é um desejo positivo. Então a gente vai usando o desejo para ir se elevando. Mas o desejo, a uma certa altura, não satisfaz mais. Depois que ele cumpriu o seu papel na linha positiva, mesmo assim ele não satisfaz mais. Ele vai nos levando a chegar a coisas mais elevadas, mas a uma certa altura a gente tem necessidade de estar ali bem mais naturalmente do que desejando. Então aí a gente começa a desejar não ter mais desejos. Mas isto é um caminho, isto é uma evolução. Você não pode desejar não ter mais desejo no princípio, porque senão você não tem motivo para chegar nas coisas mais altas. Você primeiro precisa se elevar um pouco. Primeiro você precisa chegar numa altura que não precise mais de desejo para continuar se elevando. Então isto são pontos diferentes e são maneiras diferentes de se ver o desejo. Então é claro que um desejo pode ser positivo, como um desejo pode ser muito negativo. Nós temos, por exemplo, certos desejos que a uma certa altura do caminho são muito negativos, como por exemplo o desejo de descanso, desejo de se distrair. Tudo isso, num certo nível, é muito negativo, mas não é negativo em outros níveis. Não ter desejo de descanso não quer dizer abolir o descanso. Porque se você não tiver mais desejo de descanso, você vai sentir nos seus corpos o momento de ir repousar. E aí não vai chamar mais isso de descanso. Você vai chamar de repouso para os seus corpos. Então tudo tem uma evolução. Tudo tem uma evolução. Uma pessoa diz que ela não consegue se controlar nos seus desejos e que ela fica estimulada só com a presença de certas pessoas. Olha, não é nenhuma pessoa, não é nenhum estímulo externo que produz a sua estimulação. Nenhuma pessoa, nenhuma presença, nada externo é o responsável pelo seu desejo. Parece que é, mas não é. Então, isto começa com o seu pensamento. Se o seu pensamento não estiver aí, pode aparecer na sua frente até a Vênus do Nilo, que você não sente nada. Então, é o pensamento que é a causa de tudo. O pensamento acontece antes de você ter o desejo. Parece, que você começa a pensar enquanto deseja. Não, não é verdade. O desejo não existe. O que vem primeiro é o pensamento. E o pensamento então vai produzindo este movimento do corpo astral. E esse pensamento, o caminho é o seguinte: ele primeiro atua no cérebro. O cérebro vai atuar naqueles órgãos do corpo que produzem esses desejos, nas glândulas, etc. Mas tudo começou com o pensamento, não começou com o desejo. Desejo vem muito depois. O desejo vem quando você usou certo pensamento. E aí, quando isto chega nos órgãos do corpo, ou nos órgãos do corpo astral, aí o desejo desperta. E é aí que você se dá conta do que está acontecendo. Você não se dá conta do que está acontecendo enquanto você está pensando e enquanto isso está refletindo no cérebro. Você só se dá conta quando do cérebro esse pensamento vai para os órgãos e aí surge o desejo. Aí é que você se dá conta.
Então não é o estímulo externo que faz isso. Ninguém é responsável por você ficar estimulado. Nada é responsável. Foi o seu pensamento que começou tudo. Foi o seu pensamento que deu saída para este processo. Então, por isso é que os orientais diziam que nós tínhamos que suprimir o pensamento. Eles sabiam o que estavam dizendo. Porque se eles queriam chegar a não ter desejos, não era fazendo jejum, nem regime, nem se contorcendo, nem se reprimindo. Era não ter pensamento. Ou ter aquele pensamento nítido que você quer ter e que não levaria a este tipo de estímulo. Por isso é que se trabalhava os pensamentos. Então trata-se de nós estarmos muito atentos aos nossos pensamentos. E se muda a qualidade do nosso pensamento, aquilo que nos excitava não excita mais. Não exerce mais nenhuma atração. Então uma pessoa que fica súcuba de alguma atração é porque não muda o seu pensamento. É porque não troca a sua forma de pensar, não muda a sua qualidade de pensamento. É aquilo que está criando tudo isso. Não é nenhuma atração externa, não é nenhum fato externo.